Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Bola do Jogo Oficial, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje vamos falar sobre o retorno do campeonato alemão, volta às atividades lá na Alemanha, algumas mudanças e um pouco de como foi a rodada neste final de semana tranquilo. Bora lá! Bom pessoal, e antes da gente começar, já dá aquela força, curte o vídeo, comenta o que vocês acharam dessa volta aí do campeonato, compartilha pro pessoal e não deixe de se inscrever no canal, que ajuda a gente para caramba, beleza? Bom, bora lá, depois de pouco mais de 2 meses aí de parada no futebol mundial, alguns campeonatos da Ásia já tinham voltado um pouco antes. Na Europa, né, que é o maior centro futebolístico aí do mundo, a bola voltou a rolar na Alemanha, com o retorno da Bundesliga nesse final de semana. E para começar, tivemos logo um clássico aí, Borussia Dortmund e Schalke 04. Bom, eu vou falar um pouquinho primeiro de como foram as condições do jogo e um pouquinho do jogo aí, o que deu pra gente pegar de diferença e de como mais ou menos os times voltaram, certo? Bom, começando pelo jogo, o Borussia Dortmund teve alguns desfalques importantes ali, principalmente no meio de campo, com o Henry Kahn e o Witzel, e também não pôde contar com o Marco Reus, que já estava lesionado, não conseguiu se recuperar para poder jogar, e o Sancho também, um dos principais jogadores ali no ataque, ele não estava 100% das condições, acabou ficando no banco e entrou no segundo tempo. Mas jogou com Haaland, com Brandt, com Hazard, uma equipe muito forte, Hummels na zaga, e não deu chance, assim, no jogo em si, não deu chance pro Schalke, foi muito letal nos contra-ataques ali. Haaland fez o primeiro gol dessa volta, o que não impressionou um total de 0 pessoas, né? Ele já vinha em uma fase ótima antes da parada e mostrou que tem um potencial muito grande aí pela frente para ser um dos grandes atacantes do cenário do futebol mundial. O Brandt também jogou muito bem, deu 2 assistências ali comandando no meio de campo, e o Schalke demonstrou muita fragilidade na defesa, assim, ali na parte de defesa, meio campo ali entre os volantes e a zaga deixou muito espaço. O Borussia fez o que quis por ali, e o goleiro dos caras também estava bem fraquinho, ele teve uns 2 gols ali pelo menos que se ele se esforçasse um pouquinho mais ele pegava. E aí o Borussia fez 4, poderia ter feito 5, 6, foi assim, jogo de um time só, e para essa volta foi até impressionante o placar tão elástico, né, pelo tempo que os times estavam sem jogar e os jogadores não estando 100% da forma física. Agora bora falar um pouquinho das condições de jogo, assim, né, que deu pra gente perceber depois dessa parada e com todas as recomendações que foram feitas. Os times, eles chegaram, se eu caso não esteja muito enganado, em dois ônibus, assim, a equipe geralmente eles viajam em um, eles viajaram em 2, então assim, para não ter tanta aglomeração assim. Jogo sem torcida, obviamente, o que prejudica bastante aí o espetáculo. É muito estranho você ver um jogo sem torcida, ainda mais um clássico e do tamanho que é esse clássico, Schalke e Borussia Dortmund. E assim, as equipes elas entraram em campo uma depois da outra. Primeiro entrou o Borussia, que era mandante, depois entrou o Schalke, e só depois é que o trio de arbitragem entrou. Todo mundo ali, toda a galera do banco de reservas, da comissão e tal, que também não era muita gente, eles restringiram bastante o número, todos tendo que usar máscaras, e a galera do banco, eles pegaram um espaço um pouco maior, então ficava um jogador, um banco vazio, um jogador assim, com um espaço um pouco maior, e usando máscara também. E a recomendação que eles deram também para o jogo em si é não cuspir no chão, que é uma prática de 90% dos jogadores aí. Nos gols, evitar abraçar, evitar juntar todo mundo. E uma coisa boa que foi perceptível foi que não teve tanto bolinho e tanta reclamação dos jogadores em cima do juiz. Tipo, o juiz apitava uma falta ou era um lance um pouco mais forte, alguma coisa assim. Não tinha aquele montinho que geralmente sempre tem. Na Europa um pouco menos, mas assim, teve menos ainda de aglomerar todo mundo, de fazer pressão no juiz. E na comemoração dos gols, né? Foi uma coisa bem diferente aí. Acho que a gente vai ter que se acostumar espero que por um breve período de tempo aí, o jogador comemorar e não ter aquela coisa de todo mundo pra cima, de todo mundo se abraçar e comemorar.
é um pouquinho estranho. E mesmo em relação à torcida, né? O cara comemora, faz o gol e na hora de comemorar não tem ali a torcida é um pouco diferente, é um pouco estranho. Mas já é válido por ter voltado, né? Até no final do jogo uma coisa muito interessante, uma coisa bem legal, porque o Borussia jogou em casa. Então, no final do jogo, eles foram saudar ali, tipo, como se fosse agradecer ali onde fica a muralha amarela, né? A torcida do Borussia Dortmund. E, ao que deu a entender na transmissão, é uma forma de agradecimento aos profissionais que estavam lá também, assim, fazendo todo esse trampo, todo esse trabalho ali. Eles foram lá agradecer, foi legal pra caramba, bem interessante. E então as mudanças mais perceptíveis foram essas, tipo, não teve aquele protocolo oficial dos dois times entrarem juntos, formar fila, cumprimentar, e aí fica o questionamento, assim, do que pode mudar ou não, né? Eu acho que eles pegam essa primeira rodada como base do que eles implementaram, e aí eles podem tirar aquilo que de uma certa maneira não fez muito sentido, porque durante o jogo mesmo você tem muito contato físico. Então, será que um aperto de mão no começo do jogo vai mudar alguma coisa? É questionável. Então, serve muito para ver o que funcionou e para ver o que pode ser mudado para melhorar, porque eu acho que essas primeiras rodadas são justamente para isso, para a galera entender as mudanças, se acostumar com o que vai ser, e dentro disso, nesse meio tempo, e fazendo as alterações necessárias para que, tanto para os jogadores, quanto para o espetáculo em si, para a torcida, para quem está vendo de casa e tudo mais. E uma coisa curiosa também foi no jogo, se não me engano, do Hertha Berlim, que em um dos gols, os jogadores eles se abraçaram, até se cumprimentaram com um beijo e tal, e a federação vai punir esse tipo de comemoração. Eles falam que não pode isso, ainda mais um contato tão direto que nem um beijo no rosto, né? E já noticiaram, né, já foi falado que eles vão sofrer uma punição com isso. Só para dar um complemento da rodada, aí com isso o Borussia jogou no sábado. Então ele estava a 4 pontos do líder, que é o Bayern de Munique, diminuiu a vantagem para 1 ali, deu uma encostada. No domingo o Bayern ganhou com o gol do Lewandowski, né? Novidade para ninguém também, o cara tá voando nessa temporada, ele tem mais gols do que jogos também. Tá sendo aí um dos principais goleadores na Europa. Então retomou os 4 pontos de diferença que tinha antes do início da rodada. E no jogo do Hertha Berlim, destaque para o Matheus Cunha, o nosso centroavante da seleção sub-23. Ele jogou, ele que estava no Leipzig, foi para o Hertha Berlim justamente para ter mais oportunidade para jogar. Ele fez um baita de um golaço para ajudar o time dele a conquistar os 3 pontos. Então, um destaque positivo aí pro Matheus Cunha. Ficar de olho nele, que ele também é um bom atacante, rápido pra caramba. E aí, o complemento da rodada é hoje, provavelmente já deve ter acabado o jogo, que é o jogo do Bayer Leverkusen. E aí a rodada volta no sábado que vem. Então, pessoal, é mais ou menos isso. É só para passar para vocês mais ou menos um pouquinho mais de detalhes aí, como que foi, e dar um pouquinho da nossa visão, que foi válido, foi bacana, deu para matar aquela saudade de ver futebol, de ver um jogo competitivo, e que dessa maneira assim dá certo, que pode melhorar, podem ser feitas mais alterações para dar certo. Em relação aos outros campeonatos da Europa, a Liga Portuguesa, o Campeonato Português, ele está para voltar agora no começo de junho. E já tem uma certa pressão para o campeonato espanhol, italiano, inglês voltar também. Eu acho que eles vão usar ainda esse restante de mês aí, mais esses 15 dias, para observar a situação no país, em relação aos casos, de tudo que está acontecendo. E se tiver uma baixa, assim, se melhorar, eu acredito que eles voltam também no começo de junho, com as principais competições. Os representantes da UEFA já falaram que vão terminar a Champions League e a Europa League, então esses campeonatos europeus também vão voltar. Agora é só a gente aguardar e ver o que acontece. Tranquilo? O vídeo de hoje foi isso, pessoal. Então deixem nos comentários o que vocês acharam dessa volta, o que vocês perceberam aí de grandes diferenças, o que vocês fariam, até algumas opiniões para melhorar. Vamos aí acompanhando e, na medida do possível, trazendo tudo para vocês. Tranquilo? Se inscreve no canal aí, curte, compartilha com todo mundo para dar essa moral, essa força pra gente, e até o próximo. Valeu!